Olá, gente, tudo bem? Professor Denis aqui, né? A gente vai dar continuidade agora, sétimo ano, ao conteúdo que a gente viu, tá? Vamos responder os exercícios que estão faltando, o texto, e vamos dar uma revisada novamente no que já foi visto nessa unidade, tá? Ou seja, a gente vai finalizar essa unidade hoje, certo? Então, vamos do início aqui. Colégio Santa Rita, projetando competências, Pix Piauí, liderança além do primeiro lugar. A gente tem que é inglês, aula 3, professor Denison Moura, e a gente começa lá onde terminou a última aula, certo? Lá no final da última aula, a gente deu uma olhada no Measuring Time, certo? Measuring Time é medindo o tempo, beleza? E o que é que acontece? A gente viu lá que existem os ponteiros, existem esses ponteiros são chamados de hand, certo? O hour hand é o ponteiro que indica as horas. Vocês têm o minute hand, que é o ponteiro que indica os minutos. E vocês têm o second hand, tá? Second hand é o ponteiro que indica os segundos. Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu creio que todo mundo deva saber como se usa esses relógios de ponteiro, tá? Que o menor vai para a hora, o maior vai para os minutos. Aí cada número desse corresponde a 5 minutos, tá? Então se ele está no 6 vezes 5 é 30, tá? Então vai ser 30 minutos. E assim por diante, tá? Hoje em dia não está mais tão comum usar esse tipo de relógio, já é uma coisa antiga, mas é uma coisa bem vintage, tá? Todo mundo acha bonito, acha legal quem tem um relógio de ponteiro. Eu particularmente não acho assim tão incrível, o meu é digital mesmo, né? Mas algumas pessoas acham muito bonita a ideia de ter esse tipo de relógio, certo? É, Como eu falei na última aula, alguns ainda vêm com o calendário ali, tá? Uma coisa extra, vamos dizer assim, tem calendário, dia 18. E existe o que a gente chama de sentido horário e sentido anti-horário, que muita gente tem dúvida. Roda no sentido horário, roda no sentido anti-horário. Horário é o sentido que o relógio anda, tá? Então, sentido horário é o mesmo que o relógio faz, certo? Anti-horário é o inverso disso. No inglês eles chamam de clockwise. Clockwise é horário e counterclockwise é anti-horário, beleza? Próxima página. Nessa próxima página, terem ideias sobre a questão de medir o tempo, tá? São perguntas fáceis, certo? Aí fala o seguinte: sexta, complete as frases. A minute has 60. Um minuto tem 60. Pessoal, um minuto, pelo que a gente sabe, eu creio que todo mundo sabe disso, um minuto tem 60 segundos, tá? Então, a minute has 60 seconds, ok? Letra B. An hour has 60. Uma hora, ela tem 60. Vamos lá, um minuto tem 60 segundos. Uma hora tem 60 minutos, certo? Letra C. Half an hour has. Vocês têm que lembrar que eu ensinei esse vocábulo para vocês, tá? Half. Half significa meio, metade. Half an hour, metade de uma hora, tem half an hour has tananã, minutes, tá? Então, se a gente lembrar lá do primeiro mês, eu disse para vocês que toda vida que a gente tem half, a gente representa a ideia de 30, porque 30 é a metade de uma hora. A hora tem 60 minutos, a metade de 60 são 30 minutos. Então, half an hour has 30
minutes, tá? 30 minutes. Letra D. A quarter of an hour has. A mesma ideia. Eu disse para vocês que quando a gente usa a quarter dá a ideia de um quarto, ou seja, é dividido por 4. E nesse caso a gente está falando de an hour, tá? Uma hora. Então sempre que a gente estiver falando do quarto de uma hora, tá? A quarter, normalmente quando a gente está medindo o tempo, a quarter automaticamente vai significar 15 minutos, tá? Porque o quarto de 60, o quarto de uma hora, ela significa 15 minutos, tá? A quarter of an hour has 15 minutes. Beleza? Por último, a day has, espacinho, hours. Um dia tem, tananã, horas. Quantas horas tu encontra no dia, tá? A day has, tananã, hours. A day has 24 hours, tá? O dia tem 24 horas, beleza? 24 hours. Então, passando para frente. Aqui é uma questão que pediu para vocês pontuar e colocar em letra maiúscula o seguinte texto. O primeiro conteúdo desse livro é falando sobre pontuações, tá? A unidade 1 é falando sobre pontuação, sobre uso de vírgula, sobre uso de ponto, sobre letra maiúscula, tá? Então, assim, é um texto até grande aqui, eu vou comentar bem por cima mesmo, mas basicamente nomes próprios aí deveriam estar com letra maiúscula, abreviações como Mister e Miss deveriam ter um ponto e estar com letra maiúscula. Precisa-se de vírgula nessas idades, precisa-se, certo? Tem vários detalhes que quando eu for lendo com vocês, eu vou comentando, tá? Ó, por exemplo, aí o que eu falei de Mister. Mister é com letra maiúscula e tem o ponto da abreviação. Aí tem Mr. George Clark, é um nome próprio. George Clark. É Gerard Clark, tá? Desculpa. Gerard Clark. Aí tem a idade dele, 35. Precisa estar entre vírgulas, certo? Foi o que eu comentei também. Mr. George Clark, 35. Is a new teacher at the Western Language School. Então, is a new teacher at the, tá certo? Mas Western Language School é o nome da escola. Então, precisa estar maiúsculo, certo? Ponto seguido. He, depois do ponto seguido, a gente tem que colocar a letra em maiúsculo, tá? Então, é he com letra maiúscula. He is from Glasgow. Glasgow é o nome da cidade dele, então coloca com letra maiúscula. Sempre que tu dá a ideia da cidade ou do estado, nesse caso eu não sei afirmar de certeza, mas logo em seguida ele está dando país, então para tu dar essa diferença tu precisa colocar uma vírgula, tá? E o país é em letra maiúscula, tá? Scotland. Aí vocês vêm com ponto seguido. Depois do ponto seguido, vocês vão começar aí com uma letra maiúscula de novo. Nesse caso é a mesma palavra, he, tá? He is married to Mrs. Rita Clark. Pessoal, Mrs. é uma abreviação que precisa de letra maiúscula e ponto, tá? Mrs. E tem Rita Clark, que é um nome próprio. Nome próprio necessariamente precisa ter a letra maiúscula. Então, he's married to Mrs. Rita Clark. Lá embaixo tem they have 2 children, a boy and a girl. Como começou a frase lá embaixo, depois de Rita Clark teve o ponto final. Como começou a frase lá embaixo, they have 2 children, a letra é maiúscula, tá? Depois de children, ele vai falar dessas crianças, então, 2 pontos. A boy and a girl, ponto. Keifa, que é o nome de um dos filhos, é maiúsculo, né? Keifa
vírgula, their son, vírgula, tá dando ênfase que Keifa é o filho deles. Is 3. Ponto seguido. Glória, também com letra maiúscula, vírgula, their daughter, vírgula, tá dando ênfase que ela é a filha. Is 5. Ponto seguido. Depois do ponto seguido, letra maiúscula de novo, então welcome. E to our school, vírgula, Mr. Clark. Mr. Clark novamente, maiúsculo, ponto no Mr. e Clark. Vocês terminam com, em vez de ser um ponto final, como está sendo um convite, welcome to our school, Mr. Clark. Vocês vão exclamar, certo? E é isso, essa questão. Aí vocês têm aí o texto. O texto de vocês fala o seguinte. Eu dei uma lida na última aula, mas a gente agora vai ler e responder as questões, tá? Camouflage is the capacity of animal to blend in with its environment. It is useful as protection against predators or for hunting prey. For example, the white color of the polar bear is a good disguise in the snow. Mimicry is similar to camouflage with a difference. Mimicry is the ability to imitate or look like other animals or species. Some animals are able to mimicry to escape from predators or surprise their prey. Mimicry and camouflage are common in butterflies and moths. According to the scientists, it is due to the devolution of species in some cases. One of the most common examples in the pepper moth, que é essa moth que tá aí, tá? Mostrando ela se camuflando muito bem, certo? Essa mariposa. Então, é o seguinte, camuflagem é a capacidade do animal de se envolver ali de se disfarçar no meio ambiente. É muito comum, é muito útil como proteção contra os predadores, ou até mesmo para caçar. Por exemplo, a cor branca do urso polar é uma boa distração, é uma boa disfarce na neve. Mimetismo é similar à camuflagem, com uma diferença. Mimetismo é a habilidade de imitar ou parecer outro animal ou espécie. Alguns animais são capazes de usar mimetismo para escapar dos predadores ou surpreender suas presas. Mimetismo e camuflagem são comuns em borboletas e mariposas. De acordo com cientistas, é devido à evolução das espécies em alguns casos. Uma das coisas um dos exemplos mais comuns é a peppered moth, que é esse tipo de mariposa aí, que está na foto, certo? Responda as perguntas de acordo com o texto. O que é mimetismo? Pessoal, no texto de vocês fala o seguinte: é a habilidade de imitar ou parecer um outro animal ou espécie. So it's the ability to imitate or look like other animals or species. Letter B. What is the scientific name of moth in the photo? Tem o nome dela lá em parênteses, tá? Esse é o nome científico dela, que é Biston betularia. É o nome científico daquela mariposa. Letra C. What are mimicry and camouflage useful for? Eu já dei a resposta, né? They are useful for animals protection. Eles são úteis para a proteção dos animais e também para caçar, ok? Hunting their prey. Mas essa resposta aí já tem o que a gente quer. They are useful for animals protection. Letra D. In your opinion, is a chameleon a type of animal that uses mimicry? Na sua opinião, o camaleão, ele usa mimetismo? No, it doesn't. It is not, ok? Por quê? Porque aquele não é um tipo de animal que usa mimetismo. Porque ele é um animal que se camufla, tá? O camaleão, ele muda de cor. Se ele muda de cor,
meio, mas não necessariamente ele está imitando um outro animal, porque o mimetismo é imitar outro animal ou outra espécie. E ele não, ele se camufla, ele muda de cor para ficar parecendo com aquela superfície que ele tá. Tá certinho? Aí a gente só precisa falar de novo do verbo have. Eu sei que mais uma vez, mas a ideia do livro de vocês é estar nessa repetição. Então, só para recapitular de novo, por cima de novo dessa vez, tá? Vocês já entenderam essa ideia? Eu tenho certeza que vocês já entenderam. Então a gente vai só dar uma olhada por cima. Verbo to have, usado para a ideia de ter, na ideia de possuir. E verbo to have, de maneira não oficial, tá? Ele é usado para dar a ideia de comer, de fazer alguma refeição. I, you, we e they, a gente usa have. I have a chance, you have a chance, we have a chance, they have a chance. Eu tenho uma chance, você tem uma chance, nós temos uma chance, eles têm uma chance. E he, she, it recebe has. He has a nickname, she has a nickname e it has a nickname. Que é, ele tem um apelido, ela tem um apelido, isso tem um apelido, tá? Bem simplista essa ideia, não vou estar mais batendo cabeça não. Mas todo mundo já entendeu essa ideia aí do verbo have. A gente falou também do plural dos substantivos, terminados em Y. Quando termina em Y e antes tem uma vogal, tu só acrescenta S. Quando termina em Y e antes tem uma consoante, tu troca o Y por IES. Tá? Tem os exemplos aí, boy que vira boys, day que vira days, quando a gente está falando do Y precedido de vogal. E tem os exemplos que viram butterfly vira butterflies, city vira cities, tá? Que são o exemplo do Y terminado antes de consoante. A gente também falou dos shapes, tá? Shapes aí que a gente estudou foi a square, a triangle, a rectangle e a circle, certo? Então, geometric shapes, formas geométricas, bem fáceis, quadrado, triângulo, retângulo, círculo. Como eu falei da última vez, o mais difícil é quadrado, que é square, o resto dos outros nomes são bem parecidos, tá? Bem fácil de lembrar. No sufixo ed, a gente lembrou que a partir do sufixo ed podemos montar adjetivos a partir de verbos e também podemos fazer adjetivos a partir de dois substantivos, tá? Por último aí, isso vai ficar para casa. Eu quero que vocês pesquisem, eu quero que vocês batam a cabecinha para entender o que é isso aí, certo? Tem letra A. What's the difference between a garden and a botanic garden? Próxima aula eu vou trazer essas informações, mas eu queria muito que vocês pesquisassem de antemão, tá? What's the difference between a garden and a botanic garden? Qual a diferença entre um jardim e um jardim botânico, certo? Letra B. What is www? O que é www? E a última aí, how do you spell your name? Como é, galera aí do Spelling Bee, né? Quem participou 2 anos seguidos, já que a gente... 2 anos? 3 anos, né? De 2 a 3 anos que a gente faz o Spelling Bee já. Quem participou, quem pôde participar, sabe quanto é legal. E spell significa soletrar. Acho que a maioria de vocês deve lembrar disso. Então, how do you spell your name é como você soletra seu nome. How do you spell your name? Ok? Pessoal, para além disso, a gente finaliza. Próxima aula, a gente vai entrar um pouco na parte da gramática mais densa, porque eu vou usar o outro livro, o livro azul, certo? Mas, no mais, eu acho que essa unidade foi bem debatida, acho que não ficaram dúvidas. Caso tenha ficado dúvida, por favor, entre em contato com a escola, pede para sanar tal dúvida, entre em contato comigo se precisar. Tenta tirar suas dúvidas, não fica com dúvida. Mais uma vez, reforço a ideia de que a gente, professor, está aqui para isso mesmo, certo? Para tirar essas dúvidas, para dar essas aulas com excelência para vocês.
Se por acaso restou dúvida ou é um conhecimento a mais que tu quer que não tem no livro, pergunta, não guarda a tua dúvida não, porque a gente tem que tirar o mais positivo possível desse tempo difícil que a gente está passando. Então, investir no teu aprendizado é uma das melhores maneiras que tu pode fazer isso, tá bem? No mais, grande abraço para vocês, tá? E façam os exercícios, façam as pesquisas, corrijam sempre os exercícios depois de fazer eles, certo? E até mais.